alegria estarmos aqui na casa do Senhor para adorar, para servir. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Ô gente, sabia que crente tem que ter uma cara mais leve, né? Já pensou se chegar na igreja, tá todo mundo assim, ó? Não. Chega e fala assim: que bom que você está aqui. Que bom que você venceu mais uma semana. E juntos nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós queremos agradecer, né, aos nossos visitantes. Se sintam à vontade, se sintam abraçados, né? E que vocês possam, juntamente conosco, adorar o Senhor. Amém? Eu te convido a ficar de pé, abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4. Vamos ficar de pé? Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4, que diz assim: Jesus, o autor e consumador da fé, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amados, que texto maravilhoso! Que nós possamos correr firmemente, olhando para Cristo. Nós precisamos entender que a palavra não fala para a gente olhar para quem está do nosso lado. O irmão do nosso lado serve para dar um sorriso, serve para dar uma motivação, mas a Bíblia nos exorta a olhar para Cristo, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Quando eu olho para o lado, pode ser que quem esteja do meu lado não esteja tão bem, e essa pessoa pode fazer o que comigo? Me levar para baixo. Mas quando eu olho para Cristo, o autor, aquele que morreu numa cruz e ressuscitou, o que isso faz comigo? Me encoraja a não desistir desse amor, me encoraja a ser fiel, me encoraja a ser obediente. Imagina alguém santo e justo ser morto numa cruz. Morto na cruz era só para aqueles pecadores horríveis, e Jesus, justo, morreu numa cruz. Amados, que a gente possa olhar para a cruz. A cruz está vazia, e que essa cruz vazia nos motive a sermos melhor. Mas o texto também nos exorta a largar alguns pecados. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira. Amados, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Tem coisas que o inimigo trabalha no nosso coração para cauterizar o nosso coração, e a gente não tem entendimento da palavra de Deus e permanecer no pecado. Então vamos orar agora. Se você quiser ficar de pé, quiser ficar de joelho, quiser ficar sentado, mas fala assim: Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho feito as minhas vontades e não as tuas vontades. Eu não tenho lido a tua palavra, eu não tenho orado, eu não tenho sido fiel, eu não tenho sido obediente. Ora nesse momento, rasga o seu coração. Sabe por quê, amados? A única coisa que é capaz de nos separar do amor de Deus é o nosso pecado. E às vezes nós
estamos mentindo para nós mesmos. A gente vem na igreja, vai embora, mas a gente continua cultivando alguns pecados. Então ora nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar, porque não há Deus como o Senhor, um Deus que pode perdoar pecados, um Deus que pode restaurar a nossa história, um Deus que pode reescrever a nossa história, um Deus que na tua palavra diz que quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, Senhor, nessa certeza do perdão recebido do Senhor, nós queremos te adorar nesta noite. E nós queremos, Senhor, que a nossa adoração suba até os céus, que a nossa adoração se junte com a adoração dos anjos, e que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais para olhar somente para o Senhor, para entender que o teu amor foi tão grande que foi capaz de morrer numa cruz por mim e por cada um de nós. Então, Senhor, que esse amor nos constranja nessa noite a sermos obedientes à tua palavra, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar? Mariana vai estar adorando o Senhor nesse momento? Tá. Então já vou chamar o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém. Nós vamos cantar uma canção agora. Eu peço para os irmãos ficarem de pé, aqueles que puderem, que diz justamente isso. É uma lógica invertida, né? Muitas vezes a gente faz coisas e essas coisas no final a gente vê que foi para o nosso bem, né? De alguma forma a gente acha que foi errado, que na nossa visão inicial parece que está tudo dando errado, mas aí no meio do caminho Deus age e aí no final a gente vê que aquilo contribuiu para o nosso bem. Porque é assim que o amor de Deus age nas nossas vidas. Ele não falha, Ele está sempre ao nosso lado.
Quando Ele fala conosco, Ele fala o quê? Para que nós sirvamos a Ele. E esse chamado vem de nós uma resposta, que Ele possa nos usar. Coloque a mão no seu coração hoje e fale com Ele: Senhor, me usa. Às vezes a gente pode pensar que a gente não tem muito valor, e a gente vai fazer o quê? Mas às vezes Deus quer te usar lá dentro da sua casa, como filho. Às vezes Deus quer te usar dentro da sua casa com o seu cônjuge. Deus quer te usar dentro da sua casa como mãe ou como pai. E é assim que nós precisamos atender o chamado de Deus. Porque às vezes uma pequena coisa que a gente faz, que a gente acha que é pequeno, é a partir daquilo ali que o Senhor vem trabalhando. A gente lembrou esses dias atrás aqui na igreja da mãe de John Wesley, que orava todos os dias pelos filhos. Ela tinha vários filhos. E ela passava todos os dias orando por eles. Passava todos os dias, ela tinha um momento de oração por eles. E quem era John Wesley? Quem era antes disso? Era uma família comum. E quem hoje é John Wesley? Né? Um grande teólogo, fundador de uma igreja muito forte no mundo todo. Então, às vezes, uma oração que a gente faz é daquilo ali que Deus trabalha. Então, que o Senhor
Às vezes é uma coisa que você precisa que Deus faça, às vezes uma cura. Vem Jesus. Vem Jesus, onde que Jesus precisa entrar? Só que quando Jesus chega, Ele faz alguns ajustes. Na verdade, Ele não faz somente alguns ajustes. Ele muda tudo, né, na nossa vida. É um reino diferente que entra. E quando a gente chama Jesus, Ele faz várias mudanças. Então fala com Ele hoje, vem Jesus. Porque o reino dele é sempre maior, melhor. Seus caminhos são sempre maiores e melhores que o nosso. O jeito dele é sempre melhor que o nosso. Amém? Tu és
Malaquias? Malaquias, capítulo 3, versículo 6 até o 12. Vamos ficar de pé? Você quer explicar? Na verdade, gente, está aparecendo aqui no YouTube, por quê? O culto não pode mais ser transmitido no Instagram. Para ser transmitido, tem que ter um número de pessoas, de seguidores. E nós não temos tantos seguidores assim. E para ficar no YouTube, também tem isso. Tem que ter no mínimo, quantos seguidores, gente? No mínimo 50. Então, por favor, é só colocar o celular, a câmera, né? Nesse QR Code aqui, ó. E começar e se inscrever. Sabe por quê, amados? É uma forma que nós temos de evangelizar. Hoje as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. E graças a Deus aqui a Bíblia é linda. Então que você se inscreva nesse canal. Tá bom? Quem tiver dificuldade no final do culto pode me procurar, ou o Tiago, ou o Matheus Felipe, que a gente ajuda também, tá? Aqui nós temos os universitários. Amém? Vamos ficar de pé? Abra sua Bíblia. Nós vamos passar o momento do dízimo, da oferta. Eu queria que você acompanhasse esse texto para entender o que Deus tem nos orientado. Tá, amados? A gente precisa entender a palavra de Deus, depois decide o que a gente faz. Se a gente obedece ou se a gente não obedece. Mas a gente precisa ler a palavra de Deus, para não mudar a palavra de Deus, para assumir, eu não quero obedecer, mas eu sei o que é certo. Vamos lá, gente? Malaquias, capítulo 3, versículo de 6 em diante. O roubo contra Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponho-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem sentar. Amados, a Bíblia ela é clara. A Bíblia está falando aqui, o povo pergunta, como que eu posso roubar a Deus? E Deus responde o quê? No dízimo e nas ofertas. E aí o que Deus fala? Quem faz isso é o quê? Amaldiçoado. Sois amaldiçoados. É a palavra de Deus. Se você vai obedecer ou não, é opção sua. Entendeu? Opção sua. Mas você tem que entender o que a palavra de Deus está falando. E a gente precisa entender que Deus leva isso muito a sério. Porque Ele fala o quê? De maldição. Que está roubando o dízimo nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Amados, nós precisamos entender que o dízimo não é entre você e o líder religioso. O dízimo é entre você e Deus. O texto não está falando que você está roubando o profeta, nem o sacerdote. O texto está falando que você está roubando a Deus. Então, às vezes na célula dos nossos adolescentes é muito legal, porque nós estudamos a Bíblia e eles podem tirar as dúvidas.
E aí alguns falam assim: tia, enquanto eu era dizimista, não sobrava muito não, mas sobrava, parei, deu ruim. E aí a gente vai ler, e a gente vai entender, e a gente vai chegar a algumas discussões que a gente fala o quê? Amados, a palavra de Deus sabe o que ele está dizendo? Que você pega o seu dízimo e você entrega. Se desse gasofilaço para trás acontecer alguma coisa, é problema de quem fez. Às vezes fala assim: ah, te escuta muito no TikTok, né? Ah, não vou dar meu dízimo não, porque o pastor vai roubar. O pastor não pode roubar o seu dízimo, porque o dízimo não é seu, é de Deus. Se o pastor roubar, ele está roubando de Deus. Então, amado, não se engane. Não deixe de trazer o seu dízimo se enganando, achando que o pastor vai roubar o seu dízimo. O pastor não pode roubar o seu dízimo, porque o dízimo é de Deus. E quando você rouba de Deus, a Bíblia é clara que Deus amaldiçoa. Essa palavra dói e às vezes não quer acreditar nisso, mas a Bíblia é sim, não. Se eu quero acreditar ou não, é escolha minha, mas é a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos dá condição. Deus é um Deus de relacionamentos. Ele quer que nós possamos obedecer. E Ele fala o quê? Aqueles que obedecem, vai acontecer o quê? Ele vai repreender o devorador. Ele vai fazer que a sua lavoura dê fruto. Ele vai fazer com que as pessoas olhem para você e te chamem de bem-aventurado. E às vezes a gente fica apegado a 10%, sendo que Deus nos deu tudo. Se você respira, o ar é de Deus. Se você está calçado hoje, foi Deus que te deu saúde para você trabalhar e adquirir. Deus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa da bênção do Senhor. Então ora, Senhor, eu queria te convidar nessa hora a ficar de pé mais uma vez, pôr a mão no seu coração e orar. Senhor, eu queria entender essa palavra, eu queria compreender dessa intimidade, dessa promessa, e eu queria te pedir, Senhor, eu serei dizimista, ofertante, para que o devorador seja repreendido na minha casa, para que a maldição saia da minha vida, para que a maldição saia da minha casa. Converse com o Senhor nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos pedir que o Senhor cumpra essa palavra nas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui porque Tu és um Deus que contempla o coração. Tu és um Deus que tem nos ensinado, tem nos exortado. E agora, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque a bênção do Senhor está garantida sobre a vida daqueles que são fiéis ao Senhor, Pai. Mas a maldição também está sobre aqueles que não é fiel. Então, o Teu Espírito Santo nesta noite traga entendimento aos nossos corações, para que possamos ser fiel ao Senhor, para que possamos ser abençoados nas nossas finanças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor sempre vai levantar homens e mulheres fiéis ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa os dízimos e ofertas que vão entrar nesse gasofilaço, Pai. Que o Senhor, Pai, dê sabedoria, que a gente consiga pintar chapitãos, pagar o aluguel, pagar a energia, a água, a manutenção, o copo, tantas coisas. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. E obrigado porque Tu tem nos dado a oportunidade de fazer parte desse reino, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que nós possamos Te adorar agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, oferecendo ao Senhor um culto de adoração. Amém. Porque
Saber e o conhecer.
ansiosos e temendo pelo futuro, porque nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que já está lá no amanhã, e Ele está aqui conosco também. Amém? Vou chamar o pastor. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? As crianças vão sair? Vão. Crianças? Vamos orar pelas crianças? Tio Mateus que ora. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar então. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por estarmos aqui. Nós agradecemos a Ti porque desde já o Senhor já tem falado conosco. Então pedimos a Ti que o Senhor fale ainda mais conosco e também fale com esses pequeninos. Que o Senhor continue os abençoando, os dando esse vigor que eles têm, Senhor. Continue nos dando a vontade de aprender sobre Ti. O Senhor instrua também, Senhor, a tia que está aqui, a Natália, que ela possa dar, entregar a Tua palavra da melhor forma para elas, para que elas possam aprender e crescer. Porque sabemos que o Senhor tem planos grandes, não apenas em nós, mas principalmente com eles. Porque é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe as nossas crianças e os professores. Amém. Hoje nós temos um visitante internacional aí. Internacional. Tá? Direto da Colômbia. Quem quiser tirar foto depois é aquele rapaz ali. Esse menino já foi meu aluno, é meu colega de academia. Quando ele chegou aqui, eu falei, ué, eu sei aqui. Né? Você convidou ele? Isso aí. Seja bem-vindo. Tá bom? Você, aquele rapaz também. Qual é o seu nome? Cauã, seja bem-vindo. Eduardo, seja bem-vindo. Do seu lado aí. Ludmila, seja bem-vindo. Tá bom? E quem quiser tirar foto com alguém internacional, é só tirar aqui com o colombiano. Tá? A palavra de Deus, em Josué capítulo 1, versículo 9, tem uma promessa maravilhosa para nós. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Quando eu ando nesse texto, eu lembro, sabe de quem? De Davi e Golias. Né? Lembra dessa história? Davi e Golias, né? Ele chegou lá e falou assim: quem vai me entregar nas mãos hoje é Deus. Ou seja, Deus, eu estou aqui porque Deus me mandou aqui. Na verdade, não te mandei eu ser forte e corajoso. Então, as forças nossas devem estar em Deus. Você não é forte e corajoso porque você confia em você. Você é forte e corajoso porque você confia em Deus. Você sabe que os problemas que você está enfrentando, você vai vencê-los porque Deus está com você. Não se espantes. Tem coisa que nos espanta, gente. Tem gente que causa medo. Vai dizer que Davi, quando viu aquele gigante assim, ele olhou para ele e falou assim: nossa, olha o tamanho do homem. Né? Mas ele estava firme em Deus, né? E ele foi, pegou a arma dele, né? O fuzil dele. O fuzil dele é o quê? Uma funda. Funda é um pedaço de couro, né? Onde você coloca uma pedra, você gira, e quando você gira, dá uma potência muito forte, né?
Davi acertou a testa de Golias e Golias caiu. Davi foi lá e matou, e Deus foi glorificado naquele lugar, né? Então isso, Deus está te chamando para uma aventura maravilhosa aí nesse versículo. Se você não é crente, nunca foi à igreja, não crê em Deus, nunca pensou em Jesus, essa aí é uma das coisas mais maravilhosas que Deus está te chamando. Serei contigo por onde tu andares. Imagina você então viver uma vida e saber assim, onde eu entrar, Deus entra comigo. De onde eu sair, Deus sai comigo. Onde eu for, Deus vai comigo. Não importa onde eu esteja, Deus está comigo. É algo sobrenatural, algo maravilhoso. Deus está te chamando para viver algo assim, realmente impactante, empolgante. Deus está te chamando para uma nova vida. Deus está te chamando para novas perspectivas de vida. Agora não é mais você, agora a sua vida está nas mãos de Deus. E Deus vai agir de acordo com a força e com o poder dele. Não te mandei eu, primeira coisa que você tem que pensar. Existem coisas que Deus manda e você tem que fazer. Seria tão bom se eu declarasse aqui: Deus vai contigo por onde tu andares. Você vai assim, poxa, então estou bem agora, mas Deus está falando. Existem critérios, existem coisas a serem feitas, existem atitudes a serem tomadas. Por exemplo, na vida de filhos, Deus manda que você obedeça a seus pais. Não é verdade? Então, Deus será contigo a partir do momento que você obedece aquilo que Ele manda. Deus não pede, Deus manda. É um mandamento, não é isso? Existem mandamentos que precisam ser obedecidos. Se você olhar para os casais, marido e mulher, Deus diz para o marido fazer o que com a esposa? Desprezá-la? Não, amá-la como Cristo. Mandamento. Aí sim, estarei contigo por onde tu andares, desde que você obedeça o que eu estou mandando. Beleza? E a esposa? Deus fala para ela ser o quê? Submissa, auxiliadora, presente. Mas Deus fala uma coisa importante: a mulher sábia edifica a sua casa. É interessante que Deus fala que o homem é o cabeça da família, não é isso? Mas da mulher vem a sabedoria. É mais ou menos assim: o homem é o cabeça, mas o cérebro é a mulher. Parou a pensar nisso já? Né? Parou a pensar nisso? Quem vai levando as coisas com jeitinho é a mulher, gente. Né? Quem vai usando a sabedoria, fazendo caminhar aquela família, aquela casa é a mulher. Tem que ser esperta, tem que ser sábia, né? Para conduzir o casamento. Ninguém consegue sobreviver matrimonialmente se a mulher não for sábia. Aí Deus fala: irei contigo por onde tu andares, né? Então tem para todo mundo, gente. Tem ordens de Deus para todo mundo. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Então, busque forças em Deus. Esse texto, ele está dentro de um contexto em que Moisés morreu. Moisés morreu. Se você voltar um pouquinho no versículo 1, vai descortinar um pouquinho dessa história para você. Essa promessa do versículo 9, ela começa no versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés é aquele nome que todo mundo conhece, né? Moisés é o que libertou o povo de Deus lá do Egito. Deus chamou ele, né? Passou 40 anos no deserto e depois foi lá libertar o povo de Deus.
vocês lembram das 10 pragas, não? Moisés foi lá em Faraó, no Egito, falou: Faraó, deixa meu povo ir. Faraó endureceu o coração, tomou a primeira praga, tomou a segunda, até a 10ª. Aí Moisés saiu. E Moisés tinha um menino que ia atrás dele, que era Josué, o seu servo. Ok? O problema é que hoje muita gente já cai do cavalo quando o assunto é ser servo. Ser servo é o seguinte: eu olho para o copo, Juninho vem cá e pega e enche ele e bota a água aqui, ó, foi servo, né? Ser servo é estar aqui toda sexta-feira ensaiando, né? O Ministério Louvor está ensaiando. Ser servo, servir a Deus com alegria, fazer a vontade de Deus, ser servo. O servo está aprendendo, o servo está olhando, o servo está sendo eficiente. Então, Josué, antes de receber a promessa, olha só, antes de receber a promessa, ele foi servo de Moisés, ele estava disponível. O que você está querendo, Moisés? O que você está precisando? O que você quer? Estou aqui, fala, eu busco, eu trago, eu ajudo, eu sou servo. A gente quer ficar só para o finalzinho do versículo 9: irei contigo por onde tu andares. Mas a promessa começa lá atrás, ó. Servo, servidor de Moisés, alguém que estava ali, olhando para as necessidades e agindo. Você se lembra de Davi, que eu já falei? Sabe onde que começou o reinado de Davi? Todo mundo quer a coroa. Mas sabe como que começou o reinado de Davi? Quando o pai dele falou para ele assim, ó: pega essas marmitas e leva para os seus irmãos lá na guerra. Se fosse no dia de hoje, ele seria uma espécie de mototáxi, né? O entregador de marmita. Ele pegou o saquinho de marmita, o saquinho de comida, de alimentos, e fez o quê? Obedeceu ao pai dele e foi lá levar para os seus irmãos, para matar a fome dos seus irmãos. Nós queremos ser rei, mas nós não queremos entregar marmita. O que você, como adolescente, falaria para o seu pai hoje se ele falasse assim: leva essa marmita lá na guerra, a pé, não é isso? Vai a pé lá, leva lá, entrega na mão do seu irmão. Muitos de hoje falariam o quê? Não posso. Agora eu estou assistindo vídeos no YouTube, né? Agora eu estou zerando aqui, papai, estou zerando, não posso agora, né? Tem que passar de fase, não é isso? Mano. Aí quer ser o abençoado da história. Nós precisamos entender que chegar ao reinado, chegar à vitória, chegar à conquista é um processo. É um processo doloroso. Mas quando ele chegou lá para entregar a marmita, olha o que Deus faz com a gente, ó. Quem chegou juntinho com ele? Golias. As oportunidades de Deus surgem na sua vida assim, sabia? Grandes oportunidades surgem quando você está obedecendo a Deus. Feche seus olhos, bota a mão no seu coração e fala assim: grandes oportunidades surgirão na minha vida quando eu estiver em obediência a Deus. Vão surgir oportunidades sobre a sua vida, né? Aí você pode dizer assim: onde eu piso, Deus pisa comigo, e as portas se abrem, né? Eu vou pisar aqui e os demônios vão partir em retirada. É porque quem está comigo é muito mais forte. E Davi então chega lá, sendo obediente ao seu pai. Talvez ele queria ficar em casa, gente. Querer ficar em casa também você quer, não é isso? Mas a disposição para obedecer é maior. E quando ele chega no campo de batalha, ele vê Golias fazendo o quê? Dizendo para o exército de Deus o quê? Ninguém vai me enfrentar?
Ninguém está disposto a me enfrentar aqui, não. E aquele exército de Deus, tudo com medo, porque Golias disse que ele era grande, forte, bem armado, todo mundo com medo. Ô gente, na mesma hora que o cara vai entregar a marmita, chega ali e vê aquilo, ou seja, ele estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí ele volta para o exército, porque os irmãos dele estavam lá e falam: vocês vão deixar aquele cara fazer isso com vocês? Vocês vão deixar aquele cara zombar de Deus desse jeito? Não, vocês não podem deixar. Tentaram colocar a armadura dele, não dava, porque ele era muito pequeno, não é isso? E ele foi e aproveitou a oportunidade. Deus usou ele ali naquele lugar. Quando nós estamos em obediência, Deus nos usa. Quando nós estamos em obediência, Deus nos entrega coisas poderosas nas nossas mãos. Quando nós estamos em obediência, Deus abre as portas. Quando nós estamos em obediência, Deus derruba os gigantes. Quando nós estamos em obediência, Deus nos dá uma força sobrenatural. Quando nós estamos em obediência, Deus faz o sobrenatural por nós. Tanto é que daqui a pouco Golias estava caído, pescoço cortado, e o povo de Deus exaltado. Mas Davi falou assim: o que vão dar para aquele que matar Golias? Aí falaram para ele: sabe o que vão dar? A princesa. Aí ele falou assim: fala de novo. Se você deu texto, pergunta de novo. Repete o que vão dar. A princesa. Se a partir de agora você vai ser príncipe, né? Ou seja, foi a entrada dele na realeza. Davi, de entregador de marmita a rei de Israel. Hein? De entregador de marmita a rei de Israel. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, não te atemorize, porque o Senhor vai contigo por onde tu andares. Louvado seja Deus. Mas primeiro seja servo, irmão. Você tem que ser servo. Você tem que sentir prazer em ser servo. Você tem que servir. Ah, mas eu sou crente lá em casa mesmo. Eu ouço pregação na internet, e quando eu não gosto de uma, eu já passo para outra. E eu não gosto daquela, eu já passo para outra. E eu sirvo assim. Não servir, botar a mão na massa, estar na casa, aconselhar aqueles que precisam de conselho, abraçar os que precisam de abraço, estar junto, estar vivendo aquelas coisas juntos. Servir a Deus. Você precisa de igreja, você precisa de Bíblia, você precisa de oração. Essa coragem, ela vai brotando dentro do nosso coração no momento em que nós vamos orando mais, buscando mais, crendo mais. Esses homens todos que alcançaram grandes coisas tiveram coragem, mas essa coragem nasceu no coração e na mente deles pela palavra, por aquilo que eles ouviam, por aquilo que eles entendiam de Deus. Então, seja servo. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Uma outra coisa interessantíssima nesse texto é que a gente, quando é servo, quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente está cheio de Deus, a gente entende, sabe o quê? Não sou só eu. Eu tenho um irmão para ser exemplo para ele. Eu tenho um filho, eu preciso ser exemplo. A minha família vai entrar no céu junto. Nós vamos servir a Deus juntos. O que Deus está falando aqui, ó? Pague o preço, sabe por quê? Porque não é só você, não é só sobre você. Deus tem uma obra para fazer na sua vida, uma obra para fazer na vida dos seus pais, uma obra para fazer na vida dos seus irmãos. Não te mandei eu ser forte e corajoso para levar todo esse povo. Ou seja, não é só você. Você tem um ministério. Você tem gente na sua família que está indo para o inferno. Se morrer hoje, vai para o inferno. O inferno
inferno existe, tá? A Bíblia está cheia de passagens que mostram que o inferno existe. Não, mas não tem inferno não, morreu, acabou. Quem morreu na Bíblia, foi mais de um, falou que morreu e foi para um lugar terrível. Está aqui claro aqui na Bíblia. Entendeu? Então nós precisamos entender que a Bíblia nos mostra que é sobre você, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos, sobre a sua casa, sobre os seus vizinhos, sobre a sua rua, sobre o seu bairro, sobre todo. Você e toda essa galera aí precisam entrar no caminho, e Deus vai usar você. Josué, eu estou levantando você para ser usado na vida dessa galera aí, para que todos possam ser alcançados, para que todos possam caminhar juntos. No reino de Deus não tem lugar para egoísmo. Eu quero assim. Não, é você e todo esse povo. Você serve isso. Ter visão de reino é isso. Então Josué, ele caminhava pensando, sabe o quê? Eu preciso obedecer a Deus, e eu preciso ser um instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao meu lado. Já parou para pensar assim, na minha casa só eu que venho na igreja? Já parou para pensar que Deus te chamou igual Josué? Você será usado e todos serão alcançados para a glória de Deus. Mas seja servo, irmão. A única coisa que você tem que ser é servo. Você tem que ser servir a Deus, tem que ser fiel a Deus. Não dá, não funciona. É utopia, né? Eu poderia falar outras coisas aqui para te agradar, mas eu não tenho como te agradar. Eu tenho que falar a verdade, porque a verdade funciona, a verdade liberta. Eu não estou te enganando, eu estou lhe dizendo a verdade. Sirva a Deus, ande com Deus, ame a Deus, entenda que as pessoas que estão à sua volta, Deus quer salvar elas e quer usar você. Você e todo esse povo serão abençoados. Você é um instrumento de Deus na terra. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ó, entendeu aí? Agora ele fala sobre promessas. Pense no povo, pense nas pessoas que estão à sua volta, sirva a Deus pensando neles, né? Eu não sou só eu represento esse grupo aqui. Você não é só você representa esse grupo aqui. E aí ele fala depois as promessas de Deus estão sobre a sua vida. Deus tem promessas para você. Quem está aguardando uma promessa chegar aqui na sua vida? Está esperando chegar a promessa? A Bíblia diz que elas estão sobre ti, estão sobre nós. Eu não morrerei até que as promessas de Deus se cumprem na minha vida. Eu verei a glória de Deus na terra dos viventes. Tem muita coisa, o melhor de tudo Deus vai fazer depois que você for para o céu, entendeu? Porque o céu não tem nada igual ao céu, gente. Mas tem muita coisa que Deus tem para fazer na sua vida aqui na terra ainda. Isso é maravilhoso, saber que eu já estou vivendo os milagres de Deus até chegar no céu. Louvado seja Deus, as promessas de Deus estão sobre nós. Deus não se esqueceu das promessas. As promessas que estavam sobre Moisés, as promessas que estavam sobre Josué, também estão sobre nós, porque nós somos filhos dessa geração, nós somos filhos desses patriarcas. Então nós podemos acreditar, a minha família será liberta, porque as promessas de Moisés estão sobre mim. Da mesma forma que Deus libertou lá do Egito, Deus está libertando a minha casa e a minha família, e os meus irmãos. Eu ainda os verei dobrados aqui diante de Deus. Da mesma forma que Deus libertou e lançou 10 pragas
As promessas ainda estão sobre ti. Aí Deus promete a Josué: eu estarei contigo, eu andarei contigo. Essas promessas também são lançadas a todos nós aqui. Deus anda com a gente. Deus está conosco. Deus nos dá coragem. Deus nos dá disposição. Deus nos dá lucidez para entender as coisas dele e fazer a vontade dele. Deus está trabalhando em nosso favor. Louvado seja Deus por isso. Desde o deserto do Líbano, no versículo 4, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Deus tem nomeado, escrito e elaborado tudo que você vai receber da parte dele quando estiver na terra. Sabia disso? Eu costumo falar que existe um quarto lá no céu. Aqui, Deus falou assim, ó: a promessa de vocês serem livres e viverem na sua própria terra. E Deus falou: será a terra tal, limite tal, do jeito tal, organizada da forma tal. Vocês vão entrar lá, a terra que manda leite, mel, é a terra que eu escolhi. Vocês, a promessa para vocês é essa, e vocês vão chegar lá. Eu entendo aqui então que Deus, Ele sabe exatamente qual é o propósito da sua vida na terra. Ele sabe exatamente onde você pode chegar. E Ele quer que você chegue lá. Amém? Amém. Ele quer que você chegue lá, porque Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, para que o inimigo não possa impedir você de chegar lá. Só que tem um problema. Nós aprendemos hoje na escola bíblica uma coisa muito importante: a desobediência e o pecado. Ou seja, sabe quem impede as promessas? Não é Deus. Sabe quem atrapalha as promessas? Não é Deus. Somos nós. Somos nós. O texto que nós estudamos hoje, lá em Mateus capítulo 12, versículo 9, falava exatamente sobre isso. A galera lá falou assim: nós queremos ver milagres. Sabe o que Jesus falou para eles? Uma geração perversa não verá milagres. O que nós temos que fazer hoje é falar assim: Senhor, se existe algo perverso no meu coração, algo ruim no meu coração, algo ruim na minha mente, no meu coração, que saia agora em nome de Jesus, porque eu quero colocar a mão em todas as promessas que o Senhor tem para mim na terra. Mas eu preciso de um coração igual ao teu. Nós falamos de Davi aqui, e há um versículo na Bíblia que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas tinha uma coisa nele que Deus amava. Talvez é porque ele fazia o que nós precisamos fazer agora: olhar para Deus e falar: perdão, Senhor, eu só quero que o Senhor me perdoe, porque eu tenho feito o que te desagrada. A única coisa que pode atrapalhar as promessas de Deus se cumprir na sua vida é você estar fora do caminho, é você estar fora do propósito, é você estar fora da direção, é você estar curvando ao invés de ir em direção ao alvo. Deus tem projetos, Deus tem planos, Deus tem tudo elaborado, Deus tem tudo preparado para você. Ele já preparou tudo. Entre no caminho, entre na direção, entre no centro da vontade dele, e Ele vai entregar na sua mão tudo de volta. Vai entregar na sua mão tudo que você perdeu, Ele vai devolver, porque Ele é o Deus de restituição. Louvado seja Deus. E que nós possamos esperar isso da parte de Deus, nós possamos pensar nisso, aguardar isso. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Às vezes os amigos nos deixam, né?
E ser abandonado e enganado por um amigo é muito ruim, né? Mas ele diz que nunca te abandonará. É tão ruim ser enganado e abandonado, se sentir abandonado, que eu me lembro que quando eu era criança, eu morava ali no Santo Antônio e ali embaixo tinha um Perim, né? Perim já tinha acabado de ser inaugurado, lá vendia um lanche gostoso pra caramba, né? E nem todo dia minha mãe tinha dinheiro para comprar dinheiro para comer lanche, né? O que eu e meu colega fazia? Vendia picolé. Eu ia lá, pegava meus 30 picolézinhos, vocês nem sabem o que é isso, né? Numa fábrica, pegar uma caixinha de isopor, botar 30 picolé dentro, bota um jornal. O jornal não existe mais, existe jornal ainda. Botava um jornalzinho por cima, caixinha de isopor e saía vendendo picolé. Olha o picolé! Vendia 1, vendia 2, vendia 10, vendia 20, outro já estava para dar o lanche. Vamos lá, vamos entregar a caixa e vamos para o Perim. Ia lá, entregava a caixinha para o Perim e o lanche para o Perim. Mas o que eu não esqueço, teve uma vez com um miserável, lá, eu pegava meus 30 picolé e ficava feliz, né? Foi comigo, falou assim, não, pega 60 que nós vamos vender tudo. E aquela praga foi atrás de mim durante um período. Você acredita que naquele dia eu não vendi nem um picolé? Aquele mar de suar estava atrás de mim, estava atrapalhando minhas vendas, atrapalhando meus lanches, atrapalhando minha vida. Se eu estivesse sozinho, estava bem melhor. E aí, sabe o que ele fez no meio? Foi embora. Aí eu olhei para aquela caixa, olhei para aquele picolé, e o picolé amolecendo. Meu Deus, nunca aconteceu isso comigo. Voltei para a fábrica, não vendi quase nada, e os picolé estavam tudo amolecendo. Aí eu pensei assim, que amigo que era aquele, né? Me fez pegar esse monte de picolé, falou que ia comigo, me abandonou no meio da caminhada. Aí eu falei, pô, o senhor sabe que eu sempre vendo, mas hoje deu errado, aquele menino. Não, eu vi o que ele fez aqui, meu filho. Mandou você pegar muito picolé, e ele sumiu, foi embora, me largou sozinho na rua com essa caixa de picolé pesada. Eu falei assim, não tem problema não, deixa aqui, que pode ir embora. Você não me deve nada. E nessa caminhada, quando você está voltando para a sorveteria, você vem pensando assim, poxa, meu amigo me abandonou, né? Quantas vezes você voltou para casa assim, né? Decepcionado com um amigo que não te estendeu a mão, que te colocou numa furada, que te atrapalhou, que você poderia ser mais feliz, mas ele tirou até a sua felicidade, não é isso? Mas aí quando a gente conhece Deus, a gente tem essa palavra sobre a nossa vida. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos coloca numa furada. Deus tem caminhos poderosos, caminhos de vida, caminhos abençoados para nós. Deus é o melhor amigo. Deus é a melhor presença. Deus é aquele pelo qual você nunca deveria abrir mão, porque Ele nunca vai abrir mão de você. Deus tem uma caminhada vitoriosa. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. As promessas de Deus estão sobre a sua vida. Talvez você já até se esqueceu do seu sonho. Lembra do seu sonho? Aquilo que você sonhava antes, que parou até de sonhar? Você parou de sonhar, mas Deus não parou de sonhar com você. Você às vezes já se esqueceu, mas Deus te trouxe aqui para avivar na sua mente. Não tem aquilo que você sonhava? Parou de sonhar, mas eu não me esqueci de nada daquilo. E eu tenho tudo aquilo anotado, como estava aqui, ó, anotado as promessas, está tudo anotado. Volte a sonhar de novo, porque eu nunca me esqueci de ti, diz o Senhor. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Não se esqueça, não abra mão, porque quando a gente vai vivendo e vai sofrendo, vai se decepcionando, nossos sonhos vão ficando. E Satanás quer que você se esqueça, mas Deus quer que você se lembre. Louvado seja Deus por isso. Já estou terminando o versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei
que meu servo Moisés ordenou, dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Existe uma lei, existe uma palavra, existe uma direção, que você não pode se desviar nem para lá nem para cá, porque Deus está olhando. Deus não abre mão das suas regras. Aprende uma coisa: Deus não somos nós. Quantas vezes eu já falei que eu ia bater no Pedro e não bati? Quantas vezes eu falei que ia bater na Júlia e não bati? Quantas vezes eu falei assim: se você fizer isso, você vai ficar sem isso. Mas o que aconteceu? Coração de pai, né? Não é isso? Coração de pai. Mas Deus, Ele tem as suas leis, as suas regras, e para o nosso bem, Ele nunca vai abrir mão delas. Ele pode perdoar, Ele não abre mão delas, mas Ele dá condições de você obedecer a elas. Ele mandou Jesus morrer na cruz por causa disso. Deus não abre mão das suas regras e das suas leis, mas se alguém cair, a Bíblia diz que tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o poderoso Deus. Ou seja, Deus não abre mão das suas regras. Pastor, não é comigo aqui, porque eu estou quebrando as regras direto. Sabe o que Deus fala com você? Jesus morreu foi por você, para que você agora se arrependa e volte para o caminho. Não, mas e aí? Se você pedir perdão de todo o coração, já está perdoado, e vai começar uma nova vida agora na presença de Jesus, e acabou, e ninguém mais pode te acusar do passado, porque Jesus já lhe perdoou de todas as suas mazelas. Ou seja, Deus não abre mão das suas leis, mas Ele nos dá condições de obedecê-las. Sabe uma coisa, irmão? Só não vai para a presença de Deus quem não quer. Só não começa a obedecer a Deus quem não quer. Se você olha para o cara e vê que ele quer continuar naquela vida pecaminosa, ele abriu mão de Deus. Ele abriu mão de Deus, mas Deus ainda não abriu mão dele. É interessante isso. Deus ainda o ama. Deus ainda o olha. Deus ainda tem anotado as promessas que estão sobre a vida dele. Mas o meu desejo do meu coração é que todos que estão aqui hoje peguem todas as promessas que Deus tem na sua vida. Que o seu quartinho do céu fica vazio, né? Porque você foi lá e de alguma forma Deus falou assim hoje: desce com todas as bênçãos e entrega lá na mão dele, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Aí chega o texto: não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Vamos profetizar isso para a vida de alguém que está do seu lado? Fica de pé. Fica de pé, dá um abraço em alguém e fala assim: o Senhor seu Deus é contigo por onde tu andares. Dá uns dois abraços aí e fala: o Senhor seu Deus é contigo por onde tu andares. O Senhor seu Deus é contigo por onde tu andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Declara isso sobre a vida de alguém, porque isso é promessa. O Senhor é contigo por onde tu andares. Amém? Vamos orar, fica de pé e vamos orar. Amém. Esperar o pessoal terminar de abraçar. Louvado seja Deus. Senhor, nós queremos nesse momento tomar posse dessa palavra nas nossas vidas. Nós queremos ser teus servos. Ajuda o teu povo a servir ao Senhor com alegria. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos,
no teu reino para a tua glória. Ó Pai, nós vemos aqui que o Senhor tem bem guardado, bem anotado, aonde será e onde estão as nossas conquistas. Ó Pai, como um profeta do Senhor, como, ó Deus, o enviado do Senhor sobre essas vidas que aqui estão, que o Senhor possa cumprir essa palavra. E ó Pai, onde essas ovelhas andarem, antes deles pisarem, que o Senhor pise primeiro, e que em nome de Jesus eles alcancem a aprovação dos céus, que eles alcancem a aprovação da terra, e que eles coloquem a mão em todas as promessas ainda não cumpridas aqui. Eu declaro sobre o teu povo neste lugar o cumprimento de todas as promessas do Senhor sobre a vida deles, e eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém. Receba a bênção do Senhor. Que a paz, o amor do Todo-Poderoso Deus, as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós permaneça hoje e para todos sempre. E os que creem digam amém. Dê pelo menos 3 abraços aí, e aí temos os avisos ainda.